Foco na informação. Pelo Senado Federal. Aí onde está outro gargalo, no meu ponto de vista, que os senadores vão sabatinar os candidatos a ministro. E o que acontece? Quando esses ministros são indicados, aprovados, eles assumem o cargo de ministro do Supremo Tribunal e os senadores passam a ser reféns das decisões deles. Tanto que é isso que nós estamos vendo. Muitos os senadores se submetem àqueles que eles indicaram, ou seja, o criador se submete à criatura. Agora, isso não é correto. O Supremo nunca julgou, do meu conhecimento, não julgou nem o ministro. Os ministros não praticam crime. Quem deveria cuidar e os ministros deveriam ter um vínculo àqueles que o aprovaram para ocupar essa cadeira, esse cargo de relevante interesse da sociedade. Agora, esses juízes aí que o senhor falou que não pode ser rico nem pobre, mas tem que ter o seu salário, tem que julgar com equidade, etc. Isso aí deve ser na Finlândia, né? Porque no Brasil a gente vê esses camaradas milionários. Quer dizer, em meio à pandemia, teve famigerado aí viajando para outro país, para outra nação, passeando, enquanto o Brasil vive toda essa situação. Para que o senhor tenha uma ideia, doutor Oscar Silva, dentro do que a gente está falando, o STF legislando, por ordem do excelentíssimo senhor presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi instalado a CPI da Covid. CPI esta que não está lá para, literalmente, você acha que aquele presidente que é acusado de pedofilia, você acha que o relator dessa CPI que responde a mais de 10 processos lá no STF que estão paradinhos, o camarada coloca lá 450 mil mortos. Primeiro, esse famigerado, ele não diz que quase 14 milhões de pessoas se livraram da morte do Covid-19. Segundo, ele não vai dizer que através da canalice dele ao longo da vida, na vida parlamentar, quanto com a corrupção. Gente, a corrupção mata mais do que qualquer vírus. O Nordeste estava sem água porque os oligarcas, os canalhas de sempre, as oligarquias de sempre, os caciques de sempre, os coronéis de sempre, mandavam. Quando esse governo que aí entrou, começou a jorrar água lá no Nordeste, sabe? Esse governo não é perfeito, eu não estou recebendo nada para falar de A, de B ou de C, mas a corrupção mata. Quantas pessoas morrem? Olha, gente, é uma coisa absurda o número de pessoas que morrem no mundo por ano e no nosso país. Olha só, nessa Covid, nessa crise, nessa pandemia, o governo federal mandou dinheiro para muitos estados, roubaram o dinheiro, colocaram em paraísos fiscais, e muitos desses calhordas, desses ladrões, não podem ser investigados. Querem então somente investigar quantas pessoas morreram para colocar culpa no Bolsonaro. Olha, para você ter uma ideia, no Correio Brasiliense de hoje, está aqui, ó. Quando a gente fala de fonte. No Correio Brasiliense de hoje, aqui, entrevista com o senador, um grande senador, aquele que falou que estavam roubando aí porque queriam ligar o muro do Brasil ao Equador. Não foi isso aí? Olha só o quanto esse cara sabe de geografia. É inteligente demais. O tipo de senador que o Brasil tem, a desgraça de senador que o Brasil tem. Ele falou o seguinte, ele afirma que o Bolsonaro é responsável por toda a tragédia que o Brasil vive hoje. E os governos deles que roubaram essa nação, foram construir porto em Cuba, foram fazer mundos e fundos em outros países. Gente, é uma coisa absurda, mas vou voltar para cá, deixa esses caras de lado. Doutor Oscar Silva, aí quando o presidente do STF manda criar uma CPI no Congresso Nacional, que o relator e o presidente são figurinhas tarimbadas nas fichas, nos fichários policiais, para investigar. E por conseguinte, não é só investigar não, gente.
É literalmente, essa CPI é para tentar derrubar esse presidente. Só isso. Doutor Oscar Silva, é com o senhor. É muito preocupante a criação dessa CPI determinada pelo Supremo, porque o que a gente verifica é que uma CPI seria inconveniente nesse momento. Um dos princípios da administração pública é a conveniência e a oportunidade. Nós sabemos que é inoportuno, porque se é para apurar definições, atitudes relativas ao Poder Executivo em relação à pandemia, nós ainda estamos numa fase muito inicial dessa pandemia. Nós sabemos que poderá atingir um número muito maior de pessoas e nós ainda temos muito a fazer. E uma CPI, nesse momento, o que ela apurar significa que ela será parcial na quantidade de atos, de situações que ela vai apurar. Então, daqui a 6 meses, novos fatos poderão surgir, novas descobertas. Então, hoje, o que essa CPI ela trata, independente da forma como ela está criada, ela não foi criada para apurar responsabilidades de pessoas, ela foi direcionada a legitimar a abertura de um processo de impeachment do presidente da República. Eles estão ouvindo ministros, ex-ministros, médicos, vão ouvir os governadores, que inclusive já entraram com uma medida, né, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que diz que a Constituição não pode ouvir os executivos, mas todos que lá vão têm que dizer se o presidente da República era culpado ou não, se era ele que mandava ou não, qual era a responsabilidade dele. Ou seja, está sendo feito um processo indireto, o que não existe no sistema brasileiro. Se querem processar o presidente, se querem abrir um inquérito para abrir um processo posteriormente contra o presidente da República, deverão ouvir o presidente da República ou ele deve ser parte nesse inquérito. Todo cidadão que sofre um inquérito no Brasil tem que ser ouvido nessa fase do inquérito. Então eu entendo que a sociedade brasileira, isso aí como cidadão, não deveria reconhecer o resultado dessa CPI no sentido de abrir um impeachment contra o presidente da República e contra os governadores, porque realmente a Constituição não permite que os governadores e que o presidente da República seja objeto dessa CPI na situação em que ela foi formada. Agora, o que nós estamos vendo, volto à CPI, eles querem por um processo legal, constitucional, legitimar a possibilidade de dizer que houve um processo e que os estados, os estados estrangeiros reconhecerão que o impeachment é um processo constitucional e que eles, com esse inquérito, poderão abrir um processo de impeachment para o presidente, né? A CPI vai colocar, a gente sabe que é um processo rápido, que não é possível dar chance, né, que poderia ter, e, enfim, legitimar um processo que tem uma origem muito mais difícil do que o próprio processo que foi anulado pela suspeição do ministro de Curitiba, do juiz de Curitiba, quando teve a decisão que lá todas as partes foram julgadas. E outra coisa, o processo foi anulado por suspeição, o processo não foi anulado por negar a existência dos fatos. Então, os fatos existem, a decisão não poderia ser outra, mas o fato da decisão processualmente ter ser visto vício no processo e não nos fatos, no processo em si, foi que ensejou essa situação. Então, são duas situações diferentes, ou seja, no presente caso não existem fatos e não existem meios processuais desses fatos serem avaliados para sugerir um impeachment, e poderá acontecer. No outro, existem os fatos e todos reconhecem, inclusive os réus.
Mas aí levantou-se uma questão processual que o juiz não seria competente, não seria ele que deveria julgar aqueles fatos, mesmo aqueles fatos sendo verdadeiros, como são, porque o dinheiro que foi devolvido como consequência desses processos não foi um dinheiro manipulado, não foi lavagem de dinheiro, foi dinheiro devolvido, origem das ações ilícitas, delituosas dos agentes que foram condenados, todos que foram condenados, não é só o caso de um ou outro, não. Então, os fatos são reconhecidos, agora, a forma é que está sendo questionada. Você vê. É isso que nós precisamos deixar bem claro, e eu acho que a sociedade não deveria reconhecer essa situação. E eu acho que aí os parlamentares, que são realmente parlamentares que defendem a aplicação da Constituição para o interesse da nação, eles devem se manifestar todos para que isso não ocorra. Porque se levar a efeito essa situação, nós vamos dar a oportunidade da minoria que perdeu a eleição anular a eleição. Isso aí gerará outra insegurança, ou seja, toda vez que alguém perder a eleição, que alguém for minoria, vai agir no sentido de desestabilizar a maioria eleita pelo próprio cidadão e desfazer aquilo que a maioria fez, ou seja, que a vontade majoritária e predominante da sociedade não prevaleça, porque o grupo perdedor se impõe na medida que ele, no grito, na forma ilegal, de forma de rebeldia, se dispõe a desestabilizar e a tornar impossível a administração pública do país. Agora o senhor vê, doutor Oscar Silva, quando houve uma presidente aí desastrada que foi empichada, disseram que foi golpe, ou melhor, eles diziam, né, que foi golpe. Quer dizer, agora o que estão tentando fazer é o quê? Uma CPI criada literalmente com o intuito de inviabilizar um governo. Se fosse um governo corrupto, como foi os passados, não precisava nem de CPI. Bastava uma simples pedalada, que nem aconteceu com a que veio de Marte e governou o país por 6 anos. Mas aí observa, gente, os homens à frente dessa CPI. Gente, para finalizar, pelo menos essa parte, se esse Brasil fosse um país sério, esses homens deveriam estar na papuda, literalmente. Mas, nesse país, quem tem dinheiro faz com que o processo durma nas gavetas. Consegue as defesas auriculares, os favores daqueles que foram indicados, que foram sabatinados. Quando é um pobre, um paupérrimo, é preso. Olha só, tem uma sentença aí, doutora, que diz que não pode algemar, não é isso? Quando é rico. Teve uma época aí que teve um ministro que um juiz, não sei se foi do Rio, foi de São Paulo, mandou algemar um bandidão do Coralinho Branco e mandou, o ministro proibiu. Agora, quando é um pobre, que eu trabalho num hospital público, quando vai lá um pobre lá, cara, parece aqueles prisioneiros norte-americanos, vai preso as mãos e os pés. Não tem quem os defenda, não tem dinheiro, não pode comprar sentença, não pode fazer nada. Infelizmente, gente, essa insegurança que o doutor Oscar Silva aqui fala como advogado, não é uma coisa que ele diz tão somente, são dezenas de advogados sérios, que não têm rabo preso com ninguém. É isso aí. O pessoal fala da lei, da justiça, mas olha, gente, sinceramente, a nossa justiça é lamentável. Doutor Oscar Silva, queira me desculpar a minha franqueza, eu sou um ignorante, um leigo dentro do direito, e de repente não é afrontar nem a justiça, muito menos o senhor, que é um advogado,
Mas é incrível como o cidadão comum, o cidadão de bem, se sente aviltado, levando bufetadas na face, quando aqueles que de fato deveriam fazer justiça com equidade, sabe, com princípios de justiça na mais terra essência, são aqueles que às vezes podem fazer quando o dólar ou o euro pode falar mais alto. Doutor Oscar Silva, eu quero falar aqui, algumas pessoas aqui estão parabenizando, é o caso do José Aparecido Pereira. Parabéns pelo programa, guerreiro. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela tua participação, obrigado mesmo, viu? Forte abraço a você e toda a sua família. E a todos vocês que estão nos dando o prazer de nos acompanhar aqui pela TV. E nesta noite, estamos aqui nesse bate-papo agradabilíssimo com o meu amigo Dr. Oscar Silva, um homem do mais alto know-how jurídico e um cidadão de caráter probo e ilibado. Se não fosse assim, talvez eu não dissesse, mas certamente ele não estaria aqui. Se está aqui é porque é um homem que eu conheço e que não só eu, mas toda a sociedade, inclusive, doutor Oscar Silva, o Carlos do Guaíra, que mora lá no Guaíra, em Águas Lindas de Goiás, eu até vi aqui a mensagem dele, deixa eu ver aqui, ele mandou aqui no WhatsApp, rapaz, deixa eu ver aqui a mensagem que ele mandou aqui. Ele mandou dizer o seguinte, cadê Zaqueu? Mostra aqui. O Carlos, ele disse o seguinte: Oscar foi meu vizinho no Setoró. E é um amigo. Talvez ele diz isso porque hoje ele não mora mais no Setoró, naturalmente. Mas certamente ele o conheceu lá no Setoró. É o Carlos do Guaíra, doutor Oscar Silva. Bem, eu quero agradecer a manifestação de todos, né, que estão acompanhando. E eu quero dizer que nós estamos aqui para trazer com a maior isenção o nosso entendimento, com a finalidade de trazer informações que possam esclarecer aos cidadãos que são os titulares do direito. Então, quero agradecer ao Aparecido e agradecer também ao Carlos e também agradecer ao Setoró, porque nós estamos agora, nesse dia 27 de maio, completando 45 anos de Setoró. E eu fui um dos fundadores, morei no Setoró no primeiro dia. No dia que ele foi inaugurado, eu estava lá como morador. Foi a minha primeira residência, foi lá onde eu me casei, constituí a minha família, foi lá onde nasceram os meus filhos, nasceram agora os meus netos, e eu tenho muito orgulho de ter participado da fundação do Setoró e, sobretudo, da amizade construída. E tenho muito orgulho ainda de saber que hoje os nossos jovens carregam essa história de nossa amizade, da nossa tarefa cumprida, onde nós construímos um lugar íntegro, onde as pessoas convivem, nossos jovens, nossos filhos, os verdadeiros proprietários, né, os sucessores dos nossos esforços, dos nossos sacrifícios, carregam essa nossa história com muita dignidade e também ainda com muita afetuosidade, né? Nossos filhos tornaram-se amigos e assim, Carlos, é que funciona o nosso estado, né, de ação como cidadãos. Fico muito contente de ouvir, né, de ver, de sentir essa manifestação. Tenha certeza que é muito importante a gente saber que a nossa história é construída e que ela pode ser a qualquer tempo mostrada. Como diz aqui o nosso amigo Zaqueu Cohen, a gente tem uma história que pode ser contada, e isso é muito importante. Eu tenho orgulho muito de tudo isso, de saber que o Setoró, a Ceilândia, o Distrito Federal, nesses 40 anos aí que eu exerço a atividade jurídica e passei por onde passei, como presidente da SEASA, diretor do PROCON, assessor jurídico na Câmara Legislativa, 15 anos de serviço como funcionário concursado no Banco do Brasil e como membro da Associação de Moradores do Ceilândia Esporte Clube, da subseção da OAB de Ceilândia e do Rotary Clube de Ceilândia e do Distrito 4.530, tem uma história de muita alegria, de muito êxito, né, porque conquistei muitas amizades. E isso é um motivo que me deixa assim um pouco emocionado, porque eu fico muito feliz quando encontro na feira um cidadão que me diz: o senhor é o Oscar Silva? Sim. Olha, o meu pai não existe mais, já faleceu, mas ele era um grande amigo do senhor. Então isso para mim é a riqueza que eu adquiri, que eu amealhei no transcorrer da minha vida até aqui. Doutor Oscar Silva, eu
O senhor é de um coração sobremodo magnânimo e em momento algum o senhor jamais teceria tal comentário como eu vou fazê-lo. Eu só lamento profundamente porque com todas essas credenciais, mas sobretudo pelo homem que o senhor é, pelo caráter que tem, sabe, pela responsabilidade profissional, social, Ceilândia, Setoró não tenha conferido à sua pessoa um mandato na Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa, na eleição passada, teve uma renovação de 66,6%. Nós temos parlamentar lá que trabalham em prol da sociedade. Em contrapartida, tem uns parlamentares que são verdadeiros zeros à esquerda. Além de ser zero, ainda é à esquerda, já diz esquerda, já está para lá, né? Então, eu lamento profundamente, como gostaria que Ceilândia reconhecesse o seu valor, conferindo-lhe um mandato para lutar não só por Ceilândia, como maior cidade do Distrito Federal, Setoró, enfim, toda a adjacência, quase não sei a palavra, né? Todo o Distrito Federal, Ceilândia, todo o Distrito Federal. Então, a gente espera que um dia isso possa ser reconhecido e o senhor ser valorizado ainda em vida, porque o brasileiro tem mania de querer só valorizar quando falece. Como agora recentemente lá em São Paulo colocaram ruas lá, ator que faleceu agora com Covid-19, não é isso? Então, vamos valorizar as pessoas enquanto elas estão em nosso meio, principalmente legislando para que Brasília tenha literalmente homens que lute por ela e que a ame de fato, de coração e de direito. Aqui o Joserto Souza parabeniza também pelo programa, Marcelo Borges também parabeniza, aqui o TVN Cortes fala parabéns Setoró pelos 47 anos e também fala doutor Oscar Silva, boas explicações. Meu amigo Divino é um cidadão lá, um vigilante que trabalha também juntamente comigo no Hospital da Rede Pública do Distrito Federal. Divino, um forte abraço a você e a toda a sua família. Meu muito obrigado a você por estar nos acompanhando aqui pela TVN Brasil, precisamente no Câmera 1. Doutor Oscar Silva, eu estava falando com o senhor que uma hora voa, não é isso? Falta-nos tão somente 10 minutos para que a gente possa concluir, eu não diria nenhuma entrevista, mas um bate-papo com um amigo que me dá o prazer e a honra de nessa noite estar aqui na TVN Brasil e no Câmera 1. Mas sobretudo a você que nos acompanha, amigo internauta no Brasil e no mundo, o meu muito obrigado a você. Doutor Oscar Silva, eu quero tocar num ponto aqui, o Divino, assim como eu falei, o Divino ele é vigilante assim como eu também o sou. Inclusive, doutor, claro que a pergunta ela vem porque o sindicato dos vigilantes ele tem batido nessa tecla. Mas o senhor, como um homem de um conhecimento vasto dentro do direito, fale-nos um pouco aí dessa situação aí, porque o que a gente vê, doutor Oscar Silva, é que parece que depois que endureceram a Lei Maria da Penha, parece que a coisa piorou para as mulheres. Eu não sei se tem que ser mais lei ou mais penalidade para que esses homens aprendam a respeitar, a valorizar e, sobretudo, preservar o que de mais um ser humano tem, que é a vida, quando as mulheres têm sido de forma tão, sabe, covarde, assassinadas e maltratadas por aqueles que de fato deveriam amá-las e protegê-las. Doutor Oscar Silva, fale-nos um pouco aí da situação da Lei Maria da Penha. Essa situação é muito delicada. A gente sabe que não tem um consenso, mas o que a gente verifica é que as leis elas são colocadas na existência dos crimes. O crime de matar alguém deve ter sido quando Caim matou Abel, né? Então, a partir daí surgiu o artigo 121 do Código Penal. Eu até brincava muito na faculdade assim, qual foi o crime que Caim praticou contra o seu irmão Abel? Foi do artigo 121 e os nossos estudantes eram unânimes a dizer que sim. Eu digo, mas não tem o período da anterioridade da lei? Nesse tempo não existia o Código Penal, então ele não praticou crime nenhum, porque não estava escrito na lei. Então esse é um princípio elementar de direito. Mas eu quero dizer que a Lei Maria da Penha, ela veio em boa hora, ela ajuda muito, mas ela não resolve. Porque o que resolve a situação da lei
os fatos, é exatamente a prevenção. O grande problema que nós temos na Lei Maria da Penha é que ela pode aumentar as penas, como agora mesmo foi acrescentada em 2020, já uma lei que fez uma reforma dizendo que os transgressores dessa lei serão obrigados a frequentar os centros de reeducação e o serviço psicossocial, para que eles possam ser orientados. Mas, na verdade, hoje nós temos um problema na base, na formação das nossas famílias. Nós deixamos de lado determinadas atenções ao caráter, à conduta dos nossos jovens. Nós precisamos educar os nossos filhos. Então, há 50 anos atrás, não era necessária a Lei Maria da Penha, porque os filhos eram obrigados a pedir bênção ao pai, que invocava o nome de Deus na presença deles. E isso era uma coisa que hoje a gente acha que é insignificante, irrelevante. Hoje as pessoas não conseguem visualizar essa situação. Então nós não educamos as nossas crianças se depois eles se tornam adultos, autônomos, merecedores da submissão das pessoas e colocam as mulheres nessa condição que na verdade não é, e por isso a lei vem com essa pena mais elevada, mas que também não tem resolvido. Então, Rui Barbosa dizia que a nação nada mais é do que a família amplificada. E eu vejo isso numa figura muito simples. Nós temos os nossos filhos de idades diferentes, normalmente, e eles são levados para uma escola onde eles têm a mesma idade. Então, nós temos um filho de 5 anos e um de 7, e eles vão para a escola formar uma geração. O de 5 fica na sala dos que têm 5, 30, 40 irmãos da mesma idade. Daqui a 30 anos eles serão adultos, governantes, pessoas que vivenciaram a mesma época durante todo esse período, o que nós chamamos de formação das gerações. Infelizmente, hoje nós não temos essa preocupação. Então, eu acho que só a lei não vai cumprir a situação. Esse serviço psicossocial, a presença dos agressores nos locais onde se cumprem as penas, isso tudo pode ter um caráter educativo, mas eu acho que nós temos que cuidar na base. Então, formar o cidadão até os 18 anos, ele precisa ter uma profissão, precisa ter um conhecimento do que é ser cidadão. Da forma que nós temos a consciência de sermos irmãos dentro de nossa casa, nós precisamos saber qual é o nosso grau de responsabilidade e comprometimento como cidadãos na rua, na cidade onde nós vivenciamos. Então, em casa, eu tenho a conduta de irmão para com os meus convivas. E na rua, eu preciso levar esse entendimento. Se eu fizer isso, no meu casamento, eu terei o respeito pela minha mulher, da mesma forma como eu tenho pela minha mãe e pela minha irmã. Se faltar o respeito da minha parte ou da parte do jovem, à sua irmã e à sua mãe, ele certamente faltará com esse respeito à sua esposa e às suas filhas e aos seus filhos de um modo geral. Mas eu acho que a Lei Maria da Penha, ela deve ser aplicada, deve ser utilizada, e além disso, esse serviço social, psicossocial e tudo mais na educação dos nossos jovens. Na verdade, Oscar Silva, eu acredito piamente que se a pessoa está desligada, o programa ao vivo é assim. Obrigado, Celção, sempre aí nos dando um apoio. Como costumo dizer, se porventura, se a pessoa não tiver respeito por si, ele não terá respeito por outrem. Para que você possa respeitar alguém, você tem que, sobretudo, respeitar a si mesmo. Até porque já diz a filosofia, se você quer mudar o mundo, que o faça a partir de você. Aqui no WhatsApp, o Flávio, lá da Cidade Ocidental, também parabeniza pelo programa. Ô Flávio, muito obrigado a você. Agora há pouco, quase não sai a palavra. Não quero mandar um alô especial para todo o Distrito Federal e adjacências. Agora sim, Zaqueu. Então, a você de Águas Lindas, da Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Formosa, aonde quer que você esteja, o meu muito obrigado a você de todo o coração. Doutor Oscar Silva, vamos para as suas considerações finais, porque o nosso tempo acabou. É com o senhor. Quero agradecer mais uma vez a Zaqueu Cohen, a toda a equipe, e dizer que é uma alegria muito grande, dentro do que você colocou, que as pessoas
devem conferir os mandatos. Eu acho que as pessoas que exercem mandato, elas são o resultado da decisão, do entendimento dos cidadãos em um determinado momento. E é por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre acompanhando, sempre presente em tudo isso. Eu tenho o maior orgulho de ter participado de todo o processo político no Distrito Federal, de ter visto grandes conquistas e ter sofrido as dificuldades. Todo governo tem seus defeitos. Nós sabemos que esse governo tem defeito e que o governo anterior também tinha seus defeitos, e a gente sabe que os tem. Mas nós precisamos lutar para corrigir e para aproveitar aquilo que de certo é feito. Então, eu quero lhe agradecer a você que nos acompanhou, que assistiu, e eu tenho certeza, vamos nos cuidar, vamos nos preservar, tomar todas as precauções com relação a essa pandemia, lamentar pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos que perdemos nessa pandemia, ter fé, ter esperança de que a solidariedade vencerá, de que nós vamos continuar construindo, né? Quase não sai também, Tadeu, Zaqueu, construindo uma sociedade realmente democrática, solidária, afetuosa, né? E, sobretudo, amorosa, para que a gente possa ser uma nação. Somos um país muito rico, temos aí boas condições, estamos com as nossas potencialidades expressivas, e eu tenho certeza que quando essa pandemia passar, nós vamos ter dias melhores, vamos ter muita esperança, muita confiança no futuro e muita ação no presente. Muito obrigado mais uma vez, e que Deus guarde a todos nós com saúde, paz, alegria e prosperidade. Doutor Oscar Silva, eu que agradeço, a TVN agradece a sua participação e a forma tão solícita com que atendeu-nos. Eu estou finalizando, mas eu não poderia deixar de falar de um ser humano maravilhoso aqui que mandou uma mensagem, é Sueli Silva. Muito bom, guerreiro, muito bom. Eu agradeço a você por estar conosco aqui no Câmera 1 e dizer a todos vocês que nos dão o prazer toda terça-feira às 22 horas com o Câmera 1 aqui pela TVN Brasil, www.tvnbrasil.com.br. Eu quero terminar dizendo uma frase, que diante da grandeza de vocês, eu beijo o solo da minha insignificância. Muito obrigado a você de todo o coração, muito prazer, eu sou Zaqueu Corrêa. E este foi o Câmera 1 de hoje. O Câmera 1 voltará na próxima terça-feira. Até lá e um forte abraço.